A ideia aqui é trocar uma ideia sobre alguns papéis que nós, indivíduos, que somos membros da SUI, em alguns casos, Friends of SUI, o que a gente pode fazer de forma individual para colaborar com meninas e jovens aí que estão eh, estudando ou que já escolheram as profissões de STEM que a gente quer de alguma forma ajudar a reter essas meninas e alavancar a carreira delas também, tá? Então aí a gente trouxe 2 desses papéis, 2 dessas possibilidades para conversar hoje. Uma é o de sponsor de afiliadas universitárias, que eu acho que algumas de vocês já devem conhecer, né? E também o papel que é um pouquinho mais novo, que é dentro do programa SuiNext, é o papel da gente enquanto conselheira desses clubes. Então, aí a gente vai falar um pouquinho e podem ir perguntando, tá? Então, na ordem, começar pelo programa SuiNext, depois o papel especificamente das conselheiras, depois falando de afiliadas universitárias, algumas regrinhas e coisas e tal. Eu vi até que a Ana Perotti conectou aí, a gente estava trocando uma ideia no WhatsApp hoje e já me atualizei de algumas regrinhas. Sim. E, e a parte também, então, de o que a gente espera de uma pessoa sponsor. Então, começando pelo programa SuiNext, para quem ainda nunca ouviu falar, tentando resumir aqui bem rapidinho, né? É um programa que, assim, a Sui, quando nasceu e ao longo dos anos, ela foca muito, né, nas pessoas que estão estudando algum cargo, algum curso de engenharia ou de tecnologia, e para as pessoas que já se formaram, né? E aí, de um pouco mais recente, globalmente, a Sui criou esse programa SuiNext, que é, então, para conversar de uma maneira mais profunda e perene com meninas menores de 18 anos. Então, assim, alguns detalhes, né? O programa SuiNext, ele é gratuito, ele é válido ali para crianças de todas as idades, só que tem algumas diferenças ali quando as crianças e as meninas são menores do que 13 anos, que aí precisa de uma autorização especial dos pais e tal. E para quando já é mais velha, mais do que 13 anos, aí já a menina já pode diretamente participar e virar uma SuiNexter. E também pessoas do entorno dessas crianças são super bem-vindas a colaborar e participar desse programa, né? Então, familiares, educadores e nós, membros da SUI, adultos de forma geral, né? É, o programa, o programa SuiNext vai prover para essas meninas, né, que a gente chama aí de SuiNexters, o acesso a alguns programas, que eu vou falar um pouquinho mais, e recursos para que elas desenvolvam autoconfiança, awareness, né, conhecer sobre as profissões, saber que isso é para elas, enfim, e que elas no final do dia, né, quando elas forem ali decidir quais profissões querem seguir, que elas de fato pensem também em escolher as carreiras de STEM. E aqui uma pergunta que sempre vem, né? Meninos também podem fazer parte da SuiNext, só que quando a gente fundou um clube, que eu vou falar em seguida, a maioria do clube precisa ser de meninas, então 50% mais um. O SuiNext Club, então, é quando a gente aglomera ali SuiNexters que estão geograficamente no mesmo lugar. Que lugar é esse? Uma escola, um bairro, uma família. Qualquer grupo de crianças ali pode formar um clube SuiNext. Ele é zero burocrático, então realmente é muito simples de fundar um clube, tá? E ele também é gratuito. E aí sempre eu vou pôr algumas regrinhas, né? Mas sempre tem que ter algum adulto ali que vai ser não é responsável, mas vai estar acompanhando de perto esse clube, que aí é o papel dos conselheiros que eu vou falar mais para frente. Aí eu ia pôr uma animação, já apareceu tudo de uma vez, tudo bem. O que o programa oferece e o que o programa incentiva, né? Então a gente pode, começando aqui pela esquerda em cima, é, realizar projetos em que as alunas, as estudantes, as meninas ali vão fazer alguns trabalhos em conjunto, vão pensar em projetos para apoiar a sua comunidade do entorno, questões ambientais, questões de facilitar a vida das pessoas, enfim, qualquer tema, né? E aí aqui como exemplo, na setinha, eu trago, por exemplo, alguns que a gente já está começando a fazer aqui no Brasil, como o Desafio S, que eu vou falar um pouquinho mais tarde, e alguns projetos escolares, né? Você pode, vamos supor, ter um clube numa escola e eles podem meio que aproveitar a estrutura escolar, às vezes já tem que fazer um projeto de ciências, uma feira de ciências, por que não juntar as meninas do clube e fazer um projeto junto, né? Então, tudo pode ser pensado aqui nesse sentido. O próprio clube pode pensar em hospedar, né, alguns eventos presenciais e online,
Por exemplo, se é um clube, que nem eu vou dar o exemplo do St. Paul's, né, que é um clube recente que foi fundado em São Paulo. Ela está sendo fundada por estudantes de ensino médio, já são um pouquinho mais velhas, né? E a primeira coisa que elas querem fazer, ou uma das primeiras coisas, é, mostrar as possibilidades de profissões de engenharia para as pequenininhas, que estão ali em anos mais novos, né? Então, elas já estão começando a organizar um evento nesse sentido. É, e há outras coisas que podem ser feitas aqui em eventos internos, né? Então, falar sobre o mundo de STEM, quais são as profissões, tem algumas ferramentas que a própria SUI oferece, que eu também vou falar depois, mas uma delas são umas histórias em quadrinho chamada Constance and Nano, que é no mundo da engenharia, assim, uma coisa mais lúdica. Então, sei lá, né, pode ser alguma coisa que as professoras ou os adultos ali passam por essas histórias com as criancinhas, se forem mais novas. É, tem a parte de competições, que a SUI incentiva bastante. Uma coisa que no começo do programa eu não tinha claro, né? E hoje eu tenho. A SUI, por enquanto, não necessariamente promove essas competições entre os clubes Suinex, mas existem competições de engenharia, de tecnologia espalhadas pelo mundo, e aí a SUI incentiva que o clube, enquanto clube, se cadastre e participe dessas competições ali, tentando levar o nome do clube adiante. Aqui tem alguns exemplos e links, como o Future City, o First Pedro, obrigado. Robotics. Clayton, se você puder pôr no mudo. Obrigada. E aqui, tentando trazer mais para o escopo Brasil, né, porque eu confesso que tive dificuldades em entender como participar dessas competições internacionais. Aqui a gente tem muitas Olimpíadas brasileiras de matemática, de física, de computação, então a gente pode sim, para quando as estudantes são um pouquinho mais velhas, né, incentivar que elas participem. A gente tem alguns eventos nacionais, como o Campus Party, que acontece em São Paulo e acho que em outras cidades também, que tem alguns campeonatinhos internos, e outros campeonatos nacionais que a gente vai descobrindo aí ao longo do tempo. Então, é sempre ficar dando aquela provocadinha nas meninas para que elas participem. A gente tem os eventos da SUI enquanto afiliadas, e aqui, né, acho que uma preocupação que talvez muitas de vocês têm seja, poxa, tipo, é muito trabalho para eu, enquanto sozinha, fazer tudo, né? E longe disso, eu acho que a ideia aqui é a gente aproveitar a estrutura que a gente já tem e só, tipo assim, imagina, você é num pilar de outreach da sua afiliada, né? Que é aquele pilar que já vai lidar com ações com crianças, por exemplo, e nas escolas. Só que geralmente essas iniciativas de outreach de afiliadas, elas são muito pontuais, então, via de regra, né, devem existir exceções. Eu vou lá em agosto, numa escola, faço uma atividade lúdica lá e vou embora. Foi legal, foi super massa, atingi 50 crianças e tal. Só que, via de regra, a gente não retorna para essa escola, né? Então, a ideia aqui do programa Suinex, junto com um pilar de outreach suportando, é que a gente crie uma cadência ao longo do ano, ao longo dos anos, para que realmente isso seja algo perene com esse grupo de meninas e meninos, para que realmente isso acompanhe ele ao longo dos anos escolares e lá na frente as escolhas sejam talvez diferentes, né? Enquanto carreira a ser definida ali. Então, aqui, exemplos de eventos que a gente pode fazer em parceria com as nossas afiliadas, né? Projetos de outreach, mesas redondas, visitas técnicas quando fizer sentido, o próprio Invent It, Build It, que é uma iniciativa que acontece na conferência, na WeConference, né, anual, mas que eu também já vi ser feita em WeLocals, então, de repente, a gente pode trazer isso aqui para o Brasil também, nas nossas futuras WeLocals. Enfim, muitas ideias aqui, eu só listei algumas, tá? Também tem a parte de falar sobre carreira com as meninas, né? Então, é de realmente explorar as possibilidades dentro das diversos tipos de engenharia, de tecnologia. Então, aqui algumas iniciativas que podem ser feitas. Uma feira de profissões, que inclusive acho que é uma que está sendo planejada aí também por um dos Suinext Clubs em breve aqui em São Paulo. A SUI também oferece uma ferramenta online chamada STEM Pathways, ou Caminhos STEM, e ali é um site, que eu também deixei o link nos próximos slides, que você clica e vai entendendo o detalhe, um resuminho, assim, né, do que cada profissão faz, engenharia mecânica, engenharia química, engenharia de produção,
Tá em inglês ainda, mas é algo que eu estou tentando conseguir a tradução aí em breve. Conectar com profissionais também, né? Não sei se vocês, para quem está no grupo de WhatsApp da Sui Brasil, algum tempo atrás eu fiz uma iniciativa com o meu clube, que eu sou conselheira, né? O MCM, e lá é um grupo, é uma escola técnica, e ela já tem esse viés de, de TI, né, da parte de tecnologia e programação. E aí, quando eu perguntei quais carreiras que elas tinham mais interesse em saber mais, a maioria falou carreiras de engenharia, controle de automação, programação, ciência de dados e por aí vai. Então, o que que eu fiz? Eu conectei com a nossa rede SUI de engenheiras e engenheiros e perguntei ali se a gente tinha essas profissionais ali no grupo e se elas topariam fazer uma fala ali, a gente ia reunir online e cada um ia falar um pouco sobre a sua própria profissão, sobre a sua própria carreira e tirar dúvidas das meninas. Então é algo que não necessariamente precisa ficar no escopo da afiliada, a gente pode abrir para a nossa rede de contatos como um todo. E tem outros benefícios que eu deixei aqui listados, alguns deles a gente ainda não explorou tanto aqui no Brasil, tem algumas barreiras aí, mas que eu super convido vocês que agora vão começar a explorar um pouco mais esse programa, de repente serem os pioneiros e conseguir trazer algumas das iniciativas aqui para o Brasil, né? Então, exemplo, tem uma questão muito forte de bolsas de estudo, né? Scholarships que a SUI promove. É, isso é muito forte nos Estados Unidos, a gente não explorou muito ainda aqui no Brasil. Tem a parte de awards de Suinext, então, assim como tem o awards para profissionais e estudantes universitários, também tem algumas categorias de awards para Suinexters e para grupos de Suinext e para clubes, desculpa. A parte de mentorias, tem esse programa de liderança de jovens chamado Swinex High School Leadership Academy, que é um programa de 1 ano para preparar aquela jovem que já está mais ali perto de entrar na universidade, preparar ela ao longo de 1 ano com encontros online para desenvolver alguns skills e preparação para entrar na universidade. Enfim, tem muita coisa que ainda a ser explorada e que a gente está, enfim, engatinhando ainda, né? A gente está completando aí coisa de 1 ano de Suinext aqui no Brasil, então está bem no início. Aqui eu deixei o link da biblioteca de STEAM Pathways, né? O Caminhos em STEM, com cada caixinha sendo uma engenharia, você clica e você vê ali um pouco mais de detalhes sobre a profissão. Como eu disse, ainda está em inglês, mas para alguns grupos pode fazer sentido. As histórias em quadrinhos tem várias edições lançadas já com essas duas personagens aqui falando sobre aventuras dentro de engenharia. Deixei o link aqui também para vocês. Também é em inglês ainda. O Awards que eu comentei da Suinext, então é até interessante todo mundo saber, caso vocês avancem nessa questão com clubes que já existem ou criem novos, a janela de submissão é de janeiro a março, então tá logo aí, né? É bom para a gente ter um tempinho para se preparar. Tem um link, aí eu não deixei o link aqui, depois eu coloco. Tem um link para esse programa lá no site da SUI, com todos os detalhes, os pacotes, se você tiver dúvidas, e os tipos de aplicação. Aí aqui eu deixei algumas indicadas como a categoria individual, que aí a própria Sui Nexter, ela fez um projeto de inovação na escola dela, no bairro, ou fez enfim, qualquer coisa diferente, assim, né, óbvio que no nível escolar, né, que a gente está falando menor de 18 anos, a parte de inovação, então ela submete enquanto uma indicação individual mesmo, e também tem as premiações de grupo, que são dos clubes, então clubes que fizeram um trabalho legal aí ao longo do ano, também tem algumas coisas que eles podem se aplicar aqui para receber essa premiação, esse reconhecimento global, né? Então imagina para uma criança, uma adolescente que mal começou a sua vida, né, a sua vida ali de carreira tal, já ter isso no currículo logo cedo é super legal. Então vale a pena a gente explorar um pouco mais. No começo desse ano, a gente meio que a toque de caixa conseguiu submeter uma indicação individual de um projeto que uma Suinexter fez naquela escola MCM, que é a que eu sou a conselheira, e inclusive lembrei disso agora e não sei o que deu, assim, qual foi o resultado, mas a gente conseguiu submeter, elas fazem
tipo um pôster online explicando o projeto, tipo uma A3, assim, né? E uma gravação de um vídeo, eu não me lembro bem os detalhes, mas aqui dentro desse PDF eles explicam tudo tintim por tintim, né? Alguns dos prêmios exigem que a pessoa seja pelo menos 1 ano de Swinext e tal, então isso é algo que vai crescer ao longo dos anos. Aqui, deixa eu ver como eu tô o tempo, tá tudo certo. Gente, vamos interrompendo aí se tiver perguntas, tá? Esse Invent It, Build It é um evento dentro da conferência ou da WeLocal que reúne ali alunas, meninas de clubes Swinext ali da Redondeza que consigam atender presencialmente o evento. Aí é uma tarde inteira de atividades lúdicas ali, alguns desafios, os adultos são convidados ali para serem voluntários e apoiar as iniciativas. Eu vou só por esse vídeo aqui rapidinho, mas depois vocês assistem os dois aí que eu vou mandar o link, tá? Calling all students. Vocês ouvem o áudio? Sim. Ah, tá. Sim. Vou baixar. Join us at Invent It, Build It, where you're the star and STEM is your stage. Enjoy experiments, teamwork, and live demos full of energy and excitement. Get hyped, inspired, motivated to pursue engineering in college and beyond. Don't wait. Register today. Qual que é a vantagem da gente convidar os clubes Swinext e não, sei lá, escolas pontuais, assim, sem algum tipo de relacionamento prévio com a SUI? Porque é um pouco de relacionamento também que a gente tem com os adultos envolvidos, os responsáveis, os professores, e eles não vão levar, né, crianças, assim, meio que do nada para um evento que a gente construa, mas como a gente já tem relacionamento prévio com esses clubes, é muito mais fácil a gente levar eles para esses eventos numa futura WeLocal ano que vem, por exemplo. Então é uma ideia a ser pensada. Calling Oh, all meu Deus. students. Join us at Invent It. Pronto. E eu deixei alguns links aqui de o que a gente chama de Outreach Toolkits, que também ajudam aí pessoas, adultos e conselheiros a, enfim, engajar em atividades com esses clubes da Swinext aí no futuro. E eu gosto particularmente desse último link aqui, que é um site que nem é da Sui, mas a própria SUI recomenda, que você consegue filtrar ali, eu quero fazer atividades com estudantes de tal faixa etária, então eu filtro isso, e que podem durar no máximo, assim, 2 horas de atividade. Aí você vai lá e filtra também, e aí ele sugere algumas iniciativas, algumas atividades que cabem naquele escopo filtrado. Muito legal mesmo. Então, falando um pouquinho mais sobre o papel das conselheiras dentro desse universo aí de Swinext, né? Para abrir uma Swinext é mandatório ter uma conselheira ou um conselheiro do clube, e esse conselheiro, que tem o conselheiro primário, secundário e pode terciário, enfim, a conselheira primária precisa ter um SUI ID válido e pago, né? Aquele SUI ID oficial, um membership pago da SUI. Tá? Então, isso, hoje em dia, pela nossa experiência, principalmente aqui em São Paulo, tem sido um quase gargalo. Ainda não engargalou isso, mas a gente precisa de mais adultos com membership dispostos a ser um conselheiro desses clubes. Inclusive, por isso que a gente está trazendo esse treinamento, para desmistificar algumas coisas, tirar dúvidas e mostrar que é mais simples do que parece. Né? Então ele é regional, então não pode ter mais de um na mesma escola, por exemplo. E geralmente eu recomendo fortemente que o conselheiro ou conselheira secundário seja alguém da escola ou da família ou do bairro que esteja mais presencial. Por quê? Exemplo, eu sou conselheira primária dessa escola ETEC MCM, só que ela fica lá em Ribeirão Pires, é muito longe para mim. Então, todas as minhas ações que eu tenho feito engajado com elas têm sido virtual. Talvez um dia eu consiga visitar lá, mas vai ser talvez no futuro. E eu preciso de uma professora local engajada lá, e a gente tem essa pessoa lá, super animada, inclusive, que, né, tá lá mais no dia a dia com as meninas, relembrando ela das atividades, incentivando alguma coisa aqui e ali. Então, é muito importante ter essas duas pessoas para fundar um clube. E aí, eu deixei os links aqui para abrir o clube e para saber mais. Tem alguns materiais aí online também. Aqui é bem simples na hora de fundar. Oi, diga. Pode falar, Cris. No slide anterior está escrito que pode ser K12, né? Então eu posso ser também conselheira. Pode. Qualquer tipo de membership da SUI já vale. Tá. Tá?
Aqui é bem simples o formulário para preencher e criar um clube, então ele vai perguntar qual é o nome da conselheira primária ali, o ID, né, que é obrigatório, que eu acabei de falar, o e-mail da conselheira, e se quiser colocar ali secundária, terciária, você vai colocando aqui nessa caixinha de volta. Então é bem simples. Uma pergunta que acontece, né? As Swinexters, elas se cadastram no site, num outro formulário, individualmente. Então, fulana de tal, cadastra ali meu nome, minha idade, qual ano que eu tudo, enfim, ela vai cadastrar lá as informações básicas. De 13 a 18 anos, ela mesma consegue se cadastrar, né? Abaixo de 13, o responsável precisa cadastrar por ela. E quando você funda um clube aqui, você não coloca quem são as Swinexters do seu clube. Eu já reclamei sobre isso, mas esse controle de quem pertence ao seu clube é algo que eu mesma, enquanto conselheira, tenho que fazer um cadastro, tipo, eu mantenho um registro ali atualizado numa planilha, algo assim, mais local mesmo. A Sui Headquarters não pede essas informações. Então, é uma dúvida que sempre aparece, tá? A gente já tem, os Estados Unidos, como sempre, uma referência, né? O programa lá é mais antigo. E aqui no Brasil, a gente já está com 8 clubes fundados, o que, na minha opinião, é um número bem expressivo, dado que a gente está pouco mais de um ano nesse programa. E aqui, alguns exemplos, né? Quando você vai nesse mapinha lá no site, então vai ter o ID do clube, o nome do clube, nesse caso aqui, por exemplo, levou o nome da escola mesmo, MCM. Esse aqui elas deram um nome mais diferente, então chamaram de Tech Girls Twinex Club. Enfim, isso é aberto. E o nome da conselheira, a idade do grupo, né? Que ali no meu caso é de 14 a 18 anos, e tem o meu contato ali se a pessoa quiser saber mais. Qual a diferença ali, então, algumas funções e responsabilidades, né, desses conselheiros? Primeiro, o principal, ele é mandatório para o clube existir, sem essa pessoa o clube não pode ser fundado, tem que ter um membership, já comentei. Essa pessoa, ela vai ser a ligação entre os membros do clube e as afiliadas do entorno, então, é realmente um papel de ponte, né, da estrutura local da SUI com o clube. Essa pessoa precisa saber o básico da SUI, como que a gente funciona, como que a gente opera, quais são os nossos valores, nossos objetivos. Nada muito, né, complexo, mas é bom ter algum, sei lá, pelo menos uns 6 meses, um ano de SUI aí, e já está aclimatado com a nossa realidade. Enquanto que aqui nos secundários e terciários, e pode ter mais, inclusive, né? Ela é recomendado, como eu disse, mas não é obrigatório. Pode ser um professor, um coordenador, os pais, familiares, outro membro da SUI, não tem importância. E não é obrigado a ter um membership da SUI. Essa pessoa, de forma idealmente, né, ela deveria ser uma pessoa que é essa ponte local, regional, com a SUI, né, com as meninas do clube. Então, aqui, geralmente, pelo menos todas as nossas experiências, as 8 experiências nacionais, são relacionadas, vinculadas a escolas, e aí sempre a gente está tentando pôr o papel de uma professora, de uma coordenadora, que seja ali engajada na causa para ser esse papel secundário, tá? Ambos os papéis, né? É importante que essas pessoas, esses adultos, encorajem que as meninas se cadastrem como Swinexters no site, tirar dúvidas lá, porque é em inglês o cadastro, aí a gente ajuda ali quando o inglês não é muito forte da galera. Para incentivar as meninas a se aplicar naqueles awards que eu comentei, nas premiações, aplicar para bolsas de estudo no futuro aí, que eu espero que a gente comece a explorar. Enfim, incentivar a usufruir da estrutura que a SUI promove. Encorajar a participação do clube nos desafios, competições, Olimpíadas, enfim, ficar sempre de olho aí e divulgando para as meninas. Também é papel de ambos, treinar, aconselhar e mentorar o clube como um todo, então tá lá disponível para tirar dúvidas, às vezes o clube está meio parado muitos meses, aí você vai lá dar uma cutucadinha, então ter esse olhar ativo para o grupo e não deixar o pratinho parar de rodar ali, né? Que mais? E encorajar que os membros que estão para se formar, né? Então, vai ter meninas que eventualmente estão no terceiro ano ali do colegial, do ensino médio, então ficar no radar, já deixá-las no radar, que assim que elas vão para um papel, um curso universitário, que se não tiver a afiliada SUI formada lá para ela se juntar, que ela seja essa semente que plante uma nova afiliada universitária, né? Então, são esses papéis que, falando assim, são papéis muito relevantes, tá? Dessas conselheiras.
mas que não dão tanto trabalho quanto parece, tá? Eu digo por experiência própria. E aqui eu trouxe alguns exemplos, mais os meus exemplos, porque eu ainda não tive muitas fotos e acessos aí com os demais clubes, mas só para citar alguns exemplos, né, do que eu andei ajudando o clube. Então, no início foi muito um papel de explicar para as meninas o que era o clube, porque esse eu não entendia muito bem, elas muito menos. Apresentei a Suí, fiz uma ou duas conexões remotas com essa galera para me apresentar, para elas se apresentarem, para a gente se conhecer. Depois, como a gente fundou um WhatsApp, elas fundaram um Instagram também delas. Essa aqui é a professora e tem me ajudado muito, assim, sem ela esse clube não existiria, sem dúvida. Depois a gente começou a bater papo no WhatsApp, e as meninas, né, aquele negócio de quais profissões vocês imaginam, vocês têm interesse em alguma, querem saber mais. Aí eu organizei esse bate-papo aqui com elas na sala de aula, e aí eu convidei algumas engenheiras para falar das suas respectivas profissões, né, de eletrônica, automação, programação, etc. Então a gente fez um bate-papo ali de 1 hora, mais ou menos. Agora a gente está rodando esse desafio S, que de forma eu não vou clicar aqui, porque acho que senão não vai dar tempo, mas quem quiser explorar, é um desafio que eu propus. Elas se quebraram ali em 6 equipes de 4 meninas, acho. Elas são do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino técnico lá, então a gente tentou misturar ali as idades para deixar bem balanceado, e elas têm que se construir até no final, a gente lançou isso em meados de julho, e aí até outubro, final de outubro agora, elas têm que, elas tiveram esse tempo para desenvolver um site, com uma das 2 temáticas que eu propus. Uma das temáticas era ali sobre questões climáticas, e a outra era sobre atividades, para fazer com meninas para incentivar carreiras de engenharia e tecnologia. Então, eu peguei esses 2 temas super relevantes, e aí cada time vai escolher um ali para fazer um site, e aí depois, em novembro, vai ter uma banca avaliadora, elas vão fazer um pitch sobre o site, sobre o próprio produto, né, que elas construíram, e aí a gente vai ter alguns critérios de avaliação ali nessa banca, qualidade do código, beleza do site, usabilidade, assim por diante. A gente vai elencar ali as 3 equipes vencedoras, e eu consegui ali algumas premiações para dar para elas, tipo uns kits de Arduino para a equipe vencedora. Todos os 3 projetos, os 3 projetos ganhadores, a gente vai, ano que vem, em janeiro, submeter para o SUI Awards, né, do SUI Next. Então a gente tentou aí conectar todas as pontas. E uma outra atividade que a gente fez recentemente, com um super apoio do pilar de outreach aqui da afiliada de RMC, né, a gente foi na Campus Party de São Paulo e levou não, elas já iam para essa equipe via ETEC, elas iam para o Campus Party visitar, e a gente conseguiu pegar 1 horinha ali do tempo delas dentro da Campus Party para propor uma atividade ali, um desafio de engenharia mecânica, né? E aí tem um videozinho super rápido para vocês verem. Bom, está sendo muito legal a experiência, principalmente porque a gente está colocando várias habilidades em prova, principalmente de física, porque é pura física isso. E então é muito interessante porque a gente estimula o trabalho em grupo e automaticamente a gente cria soluções para coisas do nosso dia a dia, só que de forma alternativa e divertida. Está sendo bem legal. E aí, acha que sua equipe vai ganhar? Eu acho que a gente tem potencial. Nós criamos uma área de 2, 1, valendo! Uhul! A gente pegou a própria caixinha do carro de madeira. Resistente, mas não a ponto que não amassa. Que seria E um vai! Uhul! Gente! 2, valendo! Boa! 2, 1, valendo! O ovo não quebrou, gente, não quebrou. Ele está vivo, mas o piloto voou para fora do carro. Tá?
meninas, né, de MDF. Oi, gente, eu sou uma Swinexter, meu nome é Liza. E assim, foi parte dessa experiência, dessa dinâmica, foi assim, incrível. A gente investiu muito no trabalho em equipe, a lógica. Então eu gostei bastante de estar num evento grande como esse, com a Sui, e fazendo dinâmicas como essa. E aí, E reforçando aqui, eu não teria conseguido fazer isso sozinha, enquanto conselheira, então eu pedi ajuda, a gente teve a ideia, eu pedi ajuda para o Pilar de Outreach, a gente super abraçou, elas super abraçaram a ideia, e vocês podem fazer a mesma coisa na afiliada de vocês. Uma coisa legal que a gente descobriu, né, a Tami, eu não comentei, a Tamires também é uma conselheira do Clube Swinext de Osasco, ela também estava nesse evento do Campus Party, e também tinha algumas meninas lá de Osasco, então meio que a gente juntou os esforços, às vezes isso é possível, né, e a Tami, ela não tinha o membership da Sui, né, porque ela não tem nenhuma empresa patrocinando, enfim, e ela não tinha, e então ela não era conselheira antes. Aí a gente descobriu que a Sui tem esse programa para dar um subsídio de memberships para adultos, né, que querem ser conselheiras, aí, mas que não tem condição de comprar. E aí você aplica no site, tem algumas janelas de submissão, a gente está, inclusive, no período aberto, né, ele vai fechar em junho do ano que vem, e aí, eles têm um tempo para analisar o pedido, ver se faz sentido ou não dar esse subsídio, e aí a pessoa ganha essa gratuidade para ter um membership subsidiado ao longo do ano inteiro, desde que a pessoa continue ativa como uma conselheira da Swinext. Então, aí fica a dica para a gente divulgar isso também para as nossas afiliadas, para as pessoas aí que ainda não têm um membership, tá? E aqui tem o link para a pessoa aplicar para tentar esse grant. Eu terminei a parte de Swinext e do papel de conselheiras. Aproveito aqui para abrir e ver se vocês têm alguma dúvida. Lê, pode falar. Eu tô bem envolvida agora e lendo, estudando. Eu tenho algumas dúvidas que surgiram. Vou tentar mais para as questões práticas, assim, se puder me auxiliar. Uhum. Por exemplo, tem um pessoal da escola e a minha menina já saiu da escola, sabe? Ela tem, sei lá, 19, 20 anos, mas ela faz parte da comunidade ali. Ela acaba sendo uma referência ainda na escola. Não sei se ela participa de algum projeto lá. Tem algum impeditivo? Porque eu leio assim, membros, mas membros da comunidade também. Ela pode participar do clube ou a gente deveria restringir até 18 anos mesmo, sabe? Se tem algo nesse sentido? Ela já é maior de idade, entendi, é isso? É, maior de idade, já Mas saiu da ela ainda escola. está ali envolvida ainda. Exato, ela faz parte daquela comunidade, sabe? Acho que ela é uma referência, pelo que eu entendi ali. Ela vai na escola ainda, participa de alguns projetos lá na escola. Eu tenho, e eu vou emendar a sua pergunta, Leio, numa que sempre vem também, eu acabei esquecendo de mencionar. Existem estudantes que repetem de ano, e elas já têm 18 anos durante o ensino médio, né? Exato, mais isso. E aí, Uhum. tipo assim, como que ela participa? Ela tá lá estudando, ela é uma estudante ainda. A gente já investigou isso com o Headquarters e eu confesso que eu não tive uma resposta clara e satisfatória deles. Então, o que a gente tem feito aqui no Brasil enquanto essa clareza não vem, né? A gente inscreve sim, a gente pede para ela se inscrever sim como Swinexter individualmente. A gente não viu isso ser barrado ainda, porque é uma inscrição gratuita, Pois é. não tem nada a ver com o clube, né? É uma inscrição individual. Mas assim que essa menina de fato forme e eventualmente vá para uma universidade, a gente recomenda fortemente que ela vire uma Swim Member, né? Uma membra Uhum. profissional ou estudante universitária. O que eu recomendo, aí essa é uma parte da resposta. Em relação à menina que você comentou, não tem nada que impeça dela continuar ativa, engajando no clube, muito pelo contrário, a gente quer mais que ela continue mesmo. Minha recomendação, se ela já formou, eu recomendo que ela vire uma conselheira secundária, terciária, né? Entendi. Porque ela vai Tá. ser uma adulta incentivando Uhum. o clube, né? Assim como a Uhum. gente tem feito. Tá, perfeito. Aí nessa mesma linha ainda, acho que em algum momento tu mencionou algo assim, que tem algum tipo de restrição de conselheiras em regiões, se eu entendi. Se puder repetir um pouco disso, o que que vocês estão enxergando de restrições? Tipo, eu tô com uma lá em Cândido Mota, poderia ser conselheira de alguma aqui em Campinas? Tem algo que impede? É estado, é região, é Brasil? O que que... Não, eu não comentei isso não. Talvez agora eu não me lembro exatamente o que eu falei, mas não tem restrição. Tá porque a gente vai, que nem a maioria dos clubes que apareceram até agora, não são aqui onde a gente está, né? Acho que tem É, um agora exato.
Minas, que a Carol tá puxando, mas que nem o seu é super longe, o meu é meio longe também, Ribeirão Pires, tem Osasco, mas a gente não tem ninguém em Osasco, então não tem problema nenhum. Tá, então acho que a restrição, quando tu mencionou, era no sentido de a gente talvez ter poucos membros, daí tem que ser membro para ser conselheira. Mas do ponto É, de vista de quantos clubes que quiser ser conselheira, não tem nenhuma restrição. não tem. Inclusive, por um período ali de tempo antes da Tami assumir, eu fui conselheira primária de 2 clubes. Legal. E para ajudar, se ajudar, eu tô botando o link aí também no chat, porque tem vários materiais já em português que estão disponíveis lá no link, e eu até botei um print ali no chat também, porque eu tava tentando chamar as pessoas pelo nome mais certo possível, que senão te dá um nó na cabeça. Na minha cabeça tava dando nó, né? Então, por exemplo, a prof lá na escola eu tô chamando de consultora. E eu como conselheira, para tentar separar os nomes e papéis, sabe? Que é o que eles traduziram no português, que tá no site lá. Então, só para talvez ajude aí para Esse nome, ele é de consultor, eu não lembro como que era em inglês, no e o advisory. counselor, É. advisor, Aham. esses eram as classificações antigas que a gente tinha até o ano passado. Aí Tá, acho que elas perceberam que a galera se perdia também, e elas simplificaram e moveram tudo para counselor ou conselheiro, e aí só tá. dividiram em primário, secundário, terciário, mas é todo mundo Entendi. conselheiro, tá? Tá bom. Entendi. Bom, lá no site deles ainda tá em português, assim. Ah, acho que era um material traduzido antigo, provavelmente. Provavelmente. Depois eu vou dar esse toque nelas para atualizar. E aí o link que a Lê mandou aqui é super legal, porque aí tem várias. Eles são particularmente úteis quando você quer mostrar a ideia para uma escola, para um grupo de estudantes. Então tem alguns conteúdos aqui é, em português, ó, que você pode baixar umas brochuras, alguns panfletos. A gente já imprimiu Isso. alguns deles aqui em Campinas. E também tem um guia para, tipo, beleza, fundamos um clube. Aí eles têm um passo a passo ali de atividades que eles sugerem de serem feitos. Super legal. Inclusive, esse daqui eu acho que eu vou pôr no link aqui nos nossos slides também. Show. Acho que no momento é esse. Ah, e me surgiu uma ideia, se achar que faz sentido. A gente podia fazer um COP, né? Não sei, cada 3 meses, talvez, juntar alguns conselheiros aí a nível Brasil e trocando figurinha, vai aprendendo um com o outro, boas práticas, enfim. Com certeza. Acho que é uma ideia boa, sim. Legal. Cris, Obrigada, pode Flávia. falar? Imagina. Cris, você tá no mudo. Ótimo, né? Pergunta da experiência de vocês. FATEC, ETEC ou SESI? Como assim? E Qual a sua assim, pergunta? porque assim, eu tenho essas duas possibilidades aqui do lado da minha casa, né? Eu tenho uma ETEC, que eu sabia já que a ETEC participava, e eu tenho uma professora que gostaria, apesar dela não, Hum, ela é matemática, tá? uhum, E eu tenho o SESI, né? Que também tem todo um estímulo das crianças. Aqui é a ETEC, por exemplo, é, até o é só colegial, tá? uhum. Colegial técnico. E eu tenho o SESI, que vai dos pequenininhos até o colegial. No meu entendimento, hoje eu gostaria de uma Suinext no SESI, porque eu consigo pegar aquela criançadinha que está vindo e fazer com que os maiores se interessem por engenharia e influenciem os pequenininhos. Uhum. Eu acho que assim, todas têm os seus pontos e são válidas, tá? Algumas experiências que eu tive. A gente, nas ETECs e FATECs, tem sido mais fácil, porque geralmente elas já estão em algum curso técnico que já tem um pré-interesse mínimo que seja em alguma área de STEM ali, né? De alguma coisa pré-engenharia ali, de programação, enfim. Tipo aqui Então, em Sergipe, tipo, tem sido um pouco mais fácil e geralmente é mais fácil ter uma professora ali também perto que tope essa ideia. Porém, é meio que. E assim, a dor que eu vejo, conversando com as professoras desses grupos, a dor que eu vejo é porque elas, enfim, as meninas são minoria nesses cursos e a retenção é. Como que chama? A evasão às vezes é um pouquinho maior entre as meninas. E eu já vi relatos de tipo, ai, elas não se sentem, tipo, elas se sentem meio que elas não são capazes. Às vezes tem alguns meninos que fazem aqueles mini bullings, de que elas não são capazes, não sei o quê. Então, aí o foco seria muito de aproximar as meninas que existem nessas escolas
e garantir que elas não saiam pelos motivos errados, porque elas já têm um pré-interesse. Agora, quando a gente fala em SESI, que tem um espectro muito maior e de estudantes de todos os interesses possíveis, é um pouco mais difícil, mas talvez sejam justamente para esse que a gente precisa pregar, né? Porque elas nem cogitam ainda, talvez, escolher engenharia no futuro. Então, seria um trabalho ali mais de formiguinha, mas que eu acho que é ainda mais rico. Então, assim, todos são válidos. Eu acho que talvez o que possa te ajudar a decidir precisa achar uma professora lá dentro, ou professor, que tope a empreitada, para que o negócio, né, tenha mais chance de dar certo. Porque, tipo, a ETEC aqui, por exemplo, eles participam do projeto de foguetes, por exemplo. Uhum, Os alunos da ETEC participam de tudo quanto é concurso que você possa imaginar. uhum, Eles têm 2 alunos, um é meu genro, inclusive, que foi formado aqui na ETEC, que está fazendo engenharia aeronáutica hoje. uhum. Só que assim, a gente vê muitos meninos, mas as meninas nada. Troca uma ideia com as professoras dessas escolas, principalmente dessas, e ver como que tem sido a participação das meninas, se elas acham que precisa de um clube, ou se está legal já, se elas têm se mantido num curso técnico. Acho que vale trocar uma ideia antes de escolher, Uhum. É tá? complicado, né? Uhum. Ana, pode falar. Obrigada. A minha Imagina. dúvida foi, na verdade, como começou essa relação com essas escolas que surgiram, que vocês fundaram os clubes, assim, se eram escolas que vocês já tinham feito alguma atividade, da onde partiu essa iniciativa, porque tu comentou que, por exemplo, não é uma escola, né, no lugar que tu mora, que é um pouco distante, então fiquei na dúvida, assim, de como começou essa relação, da onde partiu a A iniciativa, enfim. gente tem 3 tipos de origem diferentes. A primeira delas, e que deu mais frutos, eu não me lembro exatamente como, mas a gente conseguiu um contato da Cirlei, que é a coordenadora, é tipo uma das coordenadoras de curso de todas as ETECs e FATECs, do estado de São Paulo. E ela é uma pessoa incrível e super engajada e proativa e não sei o quê. E aí no início a gente tentou fazer uma parceria oficial com as ETECs, via contrato e tal, não deu certo. Mas no final ela falou, ai, vamos fazer sem contrato mesmo. E aí ela meio que reuniu todos os professores, ela tipo, divulgou essa capacitação de professores entre as ETECs para apresentar o projeto. Aí, sim, nem todas as ETECs conectaram, talvez uns 30%, talvez, de professores das ETECs. E aí eu apresentei a iniciativa do programa Swinext, e aí a gente fez um formulário no final, tipo, quem quer trazer a iniciativa para sua escola? E aí, sei lá, umas 5, 6 professoras de diferentes ETECs cadastraram, e dessas vingou mesmo 4, hoje em dia, se eu não me engano. Então, Entendi. é um filtrão mesmo, né? Mas pessoas engajadas é a chave. Outro caso que a gente teve, via todo o trabalho espetacular que a gente faz da Sui Brasil, o e-mail, a gente foi procurada por e-mail na Brasil@sui, por uma estudante de ensino médio de uma escola lá de São Paulo, uma escola, inclusive, sabe aquelas escolas britânicas e tal? É, e a menina falou, eu quero fundar um clube aqui, como a gente faz? Aí eu conectei com elas, apresentei e tal, e depois a gente achou uma conselheira. E o terceiro caso foi via nossas membras. Então, a gente tinha essa Carol, que veio de acho que uma FATEC, se eu não me engano, e ela quis levar a ideia lá para a FATEC e acho que vingou um clube. Então, tudo pode Entendi. acontecer, assim. Tá, show. Tá? Obrigada. Beleza. Gente, se vocês tiverem mais dúvidas, vão pondo no chat. Eu vou passar aqui os slides só para dar tempo de cobrir a parte de sponsors também, tá? Mas é mais curtinho esse pedaço. Só para contar para vocês, Uhum. a Shirley, né? Ela entrou no dia do workshop lá de Joinville. Eu estava na sala. Aí, como a gente tinha feito aquela reunião com ela, né, Flávia? Ela estava super contente e ela queria engajar mais e ela queria estar em Joinville e ela mandou um abração para você também, Ela é principalmente. muito. Manda um abraço Desculpa o para ela. palavrão aí, mas ela é muito foda, assim. Eu gosto muito dela. Muito, 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 muito. E ela falou, e topei, e fiz mesmo, e é isso aí. Se não fosse ela, a gente não teria nem metade das escolas ali. Exato. Realmente fez muita diferença. E para falar agora um pouco das afiliadas universitárias, né, que é quando a gente foca nas estudantes que já escolheram alguma profissão de engenharia e tecnologia. A gente, ultimamente, nos últimos anos, deu um boom de afiliadas. Eu destaquei aqui a nossa lista atual. Cada vez que eu tiro um print, tem mais e mais linhas.
e meio que saiu do controle no bom sentido, né? A gente já não consegue, talvez, conhecer cada uma das estudantes e cada uma das sponsors de cada um dessas afiliadas, mas no meu entendimento isso é bom, né? Sai do controle é porque ficou grande e está ficando mais forte. Então a gente tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, talvez 14, né, Ana? Em breve aí, então está crescendo muito. E, de novo, a gente precisa de um papel de alguém da SUI que seja essa ponte entre essas afiliadas e a nossa estrutura. É um papel muito parecido, porém diferente, né? Um foco diferente. Eu deixei esse site aqui, que tem um Q&A que eu não conhecia, inclusive eu descobri hoje, bem completinho, com tipo, se eu não estou na região da afiliada, eu posso ser sponsor? Ou, eu sou uma profissional, eu posso ser membro da afiliada universitária? Não, não pode. Então, esse tipo de pergunta tem um monte de opção lá que geralmente já cobre as dúvidas que a gente possa ter. Nesse mesmo link vai ter o lugar ali, o formulário para fundar uma nova afiliada, e dentro disso geralmente surgem várias dúvidas, então fico à disposição para tirar também, quando eu conseguir, e o pilar de Attract Brasil tem muita informação também, então vocês podem procurar o representante de Attract da sua afiliada para tirar essas dúvidas. E a lista de afiliados globais também, não tem só no Brasil, né, tem em tantos outros países, está lá a lista completa. Uma listinha bem rápida para a gente não estourar o tempo, né? Uma afiliada universitária, ela não precisa ter um membership pago da SUI, então essa é a primeira dúvida que tem, então não precisa, ninguém precisa ter membership. Basta que as alunas sejam Friends of SUI, que é um cadastro rapidinho e gratuito que você faz no site. E mesmo sem essa obrigatoriedade, a afiliada tem sim direito a um budget de até $750 anuais para usar, desde que submetam projetos ali que façam sentido e que o headquarters aprove, né? E aí tem todo um critério ali muito parecido com o das profissionais. Elas vão ganhar um pacote de identidade visual da SUI, igual as afiliadas profissionais recebem. Se elas quiserem, podem fazer um site próprio. E a gente tem fortalecido muito a conexão dessas universitárias com a nossa rede SUI de profissionais, né? Seja no grupão de WhatsApp, elas agora têm um grupo próprio de WhatsApp de afiliadas universitárias. A gente sempre tenta pensar em eventos junto ou convidando elas para participar, né? Então, um exemplo, eu sou sponsor hoje da afiliada SUI UFSCar. E, enfim, tenho um relacionamento com elas que já dura mais de um ano. Agora é bem pouco, né? No começo foi um pouco mais intenso, agora é bem pouco, mas de vez ou outra elas me procuram, ou eu procuro elas. Eu ofereci, por exemplo, a ideia da gente fazer uma visita técnica aqui na Whirlpool, que é onde eu trabalho, e alguns meses atrás, elas vieram num grupo grande. A gente fez uma roda de conversa, enfim. Então, a gente consegue ir pensando nessas conexões, afiliada profissional, afiliada universitária, e sempre tentar envolvê-las sempre que possível, né? E a sponsor também tem esse papel de conexão, né? Então, por exemplo, a afiliada universitária, a afiliada quer organizar um evento, XPTO, de desenvolvimento, uma visita, não sei o quê. Eu não sei em quem procurar, tipo, quem que eu procuro? Então, a sponsor é esse ponto focal desse grupo, né? Então, eles procuram a sponsor e a sponsor vê o que pode ajudar ali para tentar apoiar o evento ou o projeto. Aqui é um passo a passo que eu não vou passar em todos os detalhes, mas é tipo uma tradução contextualizada do que tem um material lá no site em inglês sobre o que é necessário para fundar uma afiliada universitária. Então, precisa ali de algumas informações do reitor ou coordenador do curso, o nome precisa ser o nome da universidade que está sendo instalado, tem que definir qual que vai ser o ponto de contato que vai receber todas as comunicações do headquarters, né, da SUI, e aqui a gente aprendeu hoje, né, Ana, que esse ponto de contato, se possível, deveria ser o aqui depois, né, tem uma lista que continua, dessa faculty advisor, que seria uma pessoa orientadora acadêmica ali, que pertence à universidade e que vai estar bem próxima do grupo ali, então, se possível, essa pessoa também vai ser esse ponto de contato, porque as meninas que estão na afiliada, elas vão formar em algum momento, né, e aí, para não perder esse primeiro contato que a SUI tem,
seria interessante deixar alguém que fique mais perene na universidade, tipo uma professora, uma coordenadora, né? A sponsor, que é o papel que a gente está explorando aqui hoje, né? Ela pode ser um membro SUI da mesma região, ou pode ser também um representante da faculdade. Aqui no Brasil, a gente tem reforçado bastante de ser uma membra SUI, tá? Porque como a SUI não é tão conhecida assim, é muito importante a gente ter essa ponte e que o sponsor seja alguém da SUI conectado a uma afiliada, tá? Ou a Cris, por exemplo, né? A Cris, ela é sponsor e também é professora da afiliada universitária que ela participa, então pode ser as duas coisas também. Aí a gente, sponsor, né, tem um modelinho que você baixa lá no site ou aqui nesse link, é tipo, eu sou sponsor e eu me comprometo a apoiar a universidade, não sei o que lá. Aí você assina, escaneia ou tira uma foto e anexa nesse formulário. Entre outras coisinhas que tem aqui, então depois, se vocês tiverem dúvidas, a gente pode explorar um pouco mais, mas tá aqui os links para vocês conseguirem ter isso à mão. E o papel da sponsor, então, né, esse pedacinho do formulário aqui, que tem a ver com nós, sponsors, né? Então, tem um pouquinho da definição do que se espera de uma pessoa sponsor. E aqui você vai colocar o nome, a sua afiliação, o membership, o código do membership, se você tiver, e o e-mail para contato, e aqui você anexa aquela carta que eu comentei. Aí eu dei um destaque aqui, né? Então, o sponsor, ele é obrigatório de ter um sponsor para a criação da afiliada. Essa pessoa sponsor pode ser uma associação, mas geralmente aqui no nosso caso é uma pessoa, né? Uma profissional que quer mentorar, guiar, ajudar, suportar ali na parte de administração da afiliada. No caso de, né, numa afiliada universitária, esse sponsor tem que ficar em contato, assim, com uma certa frequência e estar à disposição da universidade para tirar dúvidas, para apoiar em projetos. Então, geralmente, um contato de WhatsApp é super bem-vindo. E, eventualmente, pode apoiar ali em alguma coisa mais estratégica, de ajudar ali a organizar financeiramente a afiliada. Isso aqui, pelo menos na minha experiência, nunca foi necessário, tá? Mas está aqui nas definições. E aí, talvez as pessoas fiquem meio, tipo, preocupadas. Nossa, eu vou ser sponsor, eu vou ter mais 1 milhão de coisas para fazer. E a ideia aqui é esclarecer que não, muito pelo contrário, tá? É bem tranquilo de fazer esse papel. Então, imagina que a afiliada é criada. Então, aqui, para a criação da afiliada, o pilar de atração, o Attract, ele vai estar dando todo o suporte. Então, aqui, nesse primeiro momento, via de regra, o sponsor não é tão demandado aqui, tá? Mas pode ajudar também. Então, pode tirar dúvidas, apoiar nessa criação, assinar a carta de compromisso que eu comentei. Só que, quando é fundado, o Headquarters vai autorizar e aprovar essa criação, aí sim a sponsor entra mais em jogo e o pilar de atração vai fazendo essa transição aí e deixando de apoiar tanto, até porque elas vão estar em continuidade ali e atraindo novos afiliados e fazendo esse trabalho contínuo e que dá um super trabalho para esses pilares, né? Então, aqui, a partir daqui, a sponsor vai entrar um pouquinho mais ativo, tipo, geralmente as afiliadas novas, elas estão meio perdidas, tipo, como que eu faço, como que eu me organizo, pilar, sem pilar, eu já devo sair fazendo projeto, ou eu foco mais em crescer a afiliada, divulgar aqui na universidade. Então, tem todas essas dúvidas que você, enquanto sponsor, pode apoiar, né, ajudar, dar informações. Então, pode ajudar nesse planejamento estratégico. Isso não necessariamente é uma reunião ou algo que você precisa estar lá presencial. Isso você vai conversando, batendo um papo, trocando e-mail, trocando WhatsApp. É, é interessante aqui nesse momento ajudar a divulgar a criação dessa afiliada, então conectar com o nosso time de comunicação Brasil da SUI para mandar uma fotinho para elas, avisar que seria legal divulgar no nosso Instagram da SUI Brasil. Então, coisas como essas. Aí depois, sim, via de regra, né? Não é engessado essa sugestão aqui, mas via de regra é interessante, num primeiro momento, ajudar as meninas a divulgar a afiliada dentro da universidade, então incentivar que elas façam algumas campanhas internas, vai no restaurante, divulga panfleto, faz o Instagram delas próprias, pede
apoio para os professores divulgarem, enfim, N formas de fazer isso aqui, e vocês vão dando esses insights para elas também. Depois que a afiliada já tem um corpo legal, já ganhou uma certa maturidade, aí já começou a se estruturar em pilares, pensar nas ações que elas querem fazer ao longo do ano. Aí entra esse momento também da gente, enquanto sponsor, integrar essa afiliada com as demais afiliadas, né? E abraçar elas ali na rede. Então, fazer a ponte com as afiliadas profissionais, adicionar nos grupos de WhatsApp, redes sociais, divulgar as ferramentas da SUI, né? Então, sempre estar lá lembrando elas de subir o currículo no Career Center, delas ficarem olhando as vagas de estágio, de trainee e de emprego que tem lá na nossa plataforma. Divulgar o workshop anual, né, que é um evento aí bastante importante, que a gente quer que elas estejam presentes, tanto ajudando na organização, quanto depois aproveitando e usufruindo do evento. E depois, ao longo do tempo, aí é realmente a maturação da afiliada, aqui acaba, depois de um tempo, acaba reduzindo bastante a demanda da sponsor, pelo menos na minha experiência, né? E aqui é que a gente vai começar a pensar, então, em desenvolver projetos junto com a afiliada, com nossos pilares das afiliadas profissionais de desenvolvimento, de outreach, então ajudar na ideação de projetos. A gente tem, né, muita experiência nos nossos pilares, então às vezes não precisa reinventar a roda na afiliada nova, elas podem reaproveitar projetos e ideias. Que mais? Conectar, que nem eu falei, para trazer visitas técnicas para as nossas empresas, trazer pessoas para palestrar nas suas respectivas expertise e compartilhar isso com essas afiliadas e estudantes, reforçar, muito importante, tá? Porque a gente já viu esse modo de falha, entre aspas, né? Assim, por exemplo, nas primeiras afiliadas universitárias do Rio Grande do Sul, e que agora que elas estão tentando retomar. Aconteceu muito, né, da gente, as meninas se formam e a afiliada morre, né? Porque não perdemos o contato, ou porque não tinha nenhum professor engajado ali para manter a coisa viva. Então, é muito importante, num segundo momento que a afiliada já é criada, e dando essas cutucadas nas meninas para que elas pensem em começar a divulgar para os anos novos, né, que são as meninas ali, as bichetes, e elas irem pensando nessa transição de cadeira de liderança, como que vai ser quando ela formar, qual que é como que ela vai fazer esse desdobramento. Então, são coisas que talvez elas não param para pensar, mas que são super importantes, e é nosso papel de sponsor garantir que elas lembrem disso. E aqui umas fotinhos, eu infelizmente não tenho muitas fotos, assim, porque a gente faz as coisas e acaba não registrando, né? Mas, por exemplo, no meu exemplo aqui da Sui UFSCar, elas criaram um Instagram, aí o primeiro post, elas criaram essa pauta, não sei como que chama isso, um canal ali dentro do Instagram para divulgar algumas engenheiras que formaram na UFSCar, enfim, falar da trajetória dessa engenheira e tal, e aí a primeira convidada fui eu, assim, enquanto sponsor, né, e eu formei lá na UFSCar também. Aí eu consegui trazê-las aqui numa visita na Whirlpool, aí a gente também fez uma roda de conversa para falar sobre as posições, né, e o que a gente espera das carreiras de engenharia e também do papel da mulher já no mercado de trabalho e tal. Então foi muito rica a experiência, foi muito legal. E é isso, assim, que eu tinha de coisa mais high level sobre sponsors de universitárias. Eu acho que talvez algumas de vocês também sejam, ou já tem alguma experiência, quiserem compartilhar alguma dica também, são super bem-vindas. Eu sei que a Tati Reino, que está conectada, ela foi junto com a Carol Franz, lá quando a gente lançou a Sui Unicamp, né, Tati? Então, são muitas ideias que a gente pode fazer juntas aí. Dúvidas sobre isso? Não? Acho que só para a gente compartilhar alguma coisa assim, na FAESB o que a gente vem percebendo é que assim, tem que trabalhar e fazer projeto. Nossa, que coisa chata. Vou trabalhar, vou fazer projeto, vou fazer mais ainda do que eu tenho para fazer. Aí a gente fez uma reunião com elas, apliquei algumas técnicas e foi assim que eu percebi que elas queriam conversar e ouvir muito mais e aprender muito mais do que desenvolver alguma coisa. Então, a Dani entrou um dia online e a gente fez um bate-papo e a gente difundiu para os outros alunos da faculdade. Nossa, já vieram 5 pessoas. Eu também quero ouvir o que os engenheiros têm para falar, eu também quero ouvir. Aí a gente percebeu que visitas técnicas também atraem muito.
Então, conhecer o universo que eles estão estudando, né? Além do que a faculdade oferece. E aí isso também chamou e está chamando mais alunos. Então, assim, é adaptação. O horário dos alunos na instituição é um problema, a disponibilidade deles é outro. Tipo, se eu falar que eu faço reuniões com eles de domingo à tarde, é isso, gente. É o que a gente tem, é o que eles pedem, porque é o horário que dá. Então, assim, é legal, mas também requer um pouco de dedicação da gente, porque senão não anda. E eles precisam, eles sempre querem saber o que você acha, né? Então, o que você acha? Vocês querem conversar? Queremos. É domingo à tarde, uma conexãozinha, um bate-papo, é a hora que dá. Né? Exato, Então, tem muitos cenários diferentes, né? Tem estudantes que são de tempo integral, tem estudantes de universidades que são meio período, a galera costuma trabalhar no período oposto. E isso, de novo, é uma adaptação que a gente, enquanto sponsor, pode ajudar a dar essas dicas. A gente tem também o exemplo da Carol, eu esqueci o sobrenome dela, gente. Enfim, a Carol que ajudou a fundar a Sui Unisal, mesma coisa, né, Cris? Ela também, né, o grupo lá não tinha disponibilidade de horário, mas eles começaram a reunir de sábado e domingo e ficou tão gostoso e prazeroso para eles que era um prazer ir nessas reuniões, então nunca foi um fardo, né? E outra, assim, né? Acho que se eu fosse elencar dois principais objetivos de ter uma afiliada universitária, fazer com que as meninas dentro da universidade se conectem. Porque às vezes você olha para um curso, né, uma engenharia eletrônica, uma engenharia elétrica, mecânica, você vai ter duas estudantes, numa turma de 50, de 100, né? Então, elas ali dentro, às vezes, ficam muito isoladas. Então, a gente ajuda elas se conectarem entre os cursos, aí você vai somando 2 aqui, 5 ali, 6 ali, a coisa vai ganhando um corpo e elas se apoiam, né? Então, acho que isso é uma das coisas mais ricas que tem. E a segunda é realmente apoiar elas nas respectivas inícios de carreira ali, das mais diversas formas. Então, não necessariamente precisa ser algo intenso, né? No sentido de, puta, evento toda semana, ou não sei o quê. Meu, faz um evento por semestre, faz uma atividade a cada quarter, ali, a cada trimestre. Às vezes é o que basta. E aí o resto é mais informal. Ah, vamos fazer um happy hour, vamos se juntar aqui para almoçar, fazer um clube de leitura. Então, às vezes deixar mais leve também, para não sobrecarregar as meninas, mas que vai ser tão importante quanto, né? E por incrível que pareça, quando eu comecei lá, eu tenho um menino, eu tenho o Eduardo, e ele fala assim para elas: vamos, mulherada, vocês querem melhor para vocês, então se mexam. E assim, a gente vai fazer uma visita no final de novembro, uma visita técnica, e foi ele que achou 3 lugares para a gente conhecer que vão abrir de domingo para a gente ir lá. Aí eu Poxa, que falei para legal. elas: ó, agora ficou chato para vocês, né? Então vocês tratem de se mexer, que a próxima visita vocês têm que dar os seus pulos. Elas dão risada. E assim, é interessante isso também. E ele tá lá, firme e forte no grupo, junto, e não tá nem aí que o pessoal fala. Ah, E você aí, sabe essa mulherada? Eu sou o rei, ele ainda fala. exatamente. E aí é uma pergunta que às vezes também surge, assim como no Clube Swinext, aqui também pode ter meninos, né, participando da afiliada, desde que não sejam maioria, né? Então, metade menos um ali. Pode ser menino. Divulguem aí para a rede de vocês, para a gente ter mais pessoas preparadas e querendo, né, exercer um desses dois papéis que a gente falou hoje.